E aí, meus manos, tudo beleza? Eu sou o Cusca e sejam bem-vindos a mais um vídeo. O vídeo de hoje é um pouco diferente. Vocês podem estar notando pelo tom da minha voz e por não ter nenhuma música de fundo, como eu costumo colocar. O barulho que vocês estão escutando é somente o meu ar-condicionado. Esse aqui é um vídeo diferente porque é um vídeo que é muito tocante, é de um assunto delicado, mas eu espero que vocês gostem mesmo assim. Bom, para começar, essa que vocês estão vendo na tela de vocês nesse exato momento é a Meg. Eu escrevi algumas palavras, mas eu provavelmente vou ler elas no final. Isso tudo que eu tô falando até agora, eu tô falando aqui de mente aberta mesmo. Pra começar, essa é a Meg, como eu já falei. E a Meg tá descansando agora. A Meg, infelizmente, nunca foi uma cadelinha 100% saudável. E apesar dela ter chegado na terceira idade, eu acho que ela ainda foi nova demais. Só que eu também acredito que se ela ficasse aqui com a gente na Terra, ela poderia sofrer em algum outro momento da vida dela, devido à saúde complicada. A Meg contraiu babesiose muitos anos atrás. E até agora, no último momento da vida dela, que ela tinha 8 anos, ia fazer 9, a gente foi descobrir somente agora. A Meg tinha algumas convulsões, tinha problema de anemia e etc, mas a gente não sabia de nada disso. A gente foi descobrir porque ela precisou fazer uma cirurgia de castração. Ela precisou fazer castração porque ela teve piometra, que é o apodrecimento do útero. E ela ia precisar fazer uma cirurgia da vesícula dela também. Então nós fizemos vaquinha, fizemos rifa e conseguimos arrecadar dinheiro para fazer a cirurgia de castração dela. E nós fizemos. Só que claramente a imunidade dela desceu e outros problemas começaram a aparecer. Foi aí que nós percebemos que a Meg estava com babesiose. O parasita fica escondido no corpo e quando a imunidade diminui, olha lá ele aparecendo. E foi exatamente isso que a gente descobriu, e vendo sintomas e etc, a gente percebeu que todos os problemas que a Meg teve até então, 90% deles era devido à babésia. E definitivamente, dia 4/4 de 2026 é um dia que eu nunca vou esquecer, porque no dia 3/4, eu e minha namorada fizemos 3 anos juntos. E no dia seguinte a Meg se foi. Era de manhã cedo e a Duda me ligou, já chorando e falando o que tinha acontecido. Vocês talvez devam estar se perguntando: mas por que você tá gravando esse vídeo, Lucas? A cadela não era nem sua. É porque
Eu amei a Meg como se ela fosse minha. Como se ela fizesse companhia pro Thor, que é meu cachorro, e pra Mel, que é minha gata. Eu namoro com a Duda fazem 3 anos e foram nesses 3 anos que eu acabei sendo presenteado não só com o amor da família dela e com o dela, mas também com o amor da Meg. A Meg era uma doguinha complexa, meio bipolar, porque numa hora ela queria arrancar um pedaço da gente e na outra hora ela só queria carinho, atenção e etc. E ela tinha várias manias, entre elas eu chegar na casa da Duda todo santo sábado e ela ir me receber abanando o rabinho, esperando eu fazer carinho nela e dar um beijinho na cabeça dela. Ou ela me chamando pra jogar a bolinha pra ela, porque eu gostava de jogar a bolinha com força, então isso fazia ela correr. Ela gostava da adrenalina, gostava da diversão. A gente indo jantar, preparar comida e a Meg indo atrás porque ela sabia que a gente ia comer e etc. Mas enfim, isso fica pro texto do final. Bom, de uma coisa eu sei. Os veterinários que cuidaram da Meg do início ao fim viram que ela foi uma guerreira do início ao fim, que ela lutou do início ao fim da vida dela. E os veterinários fizeram o que podiam. Os profissionais que cuidaram dela cuidaram da melhor maneira possível. Não só cuidaram dela na clínica, como também ajudaram na divulgação da vaquinha dela, na divulgação da rifa dela, na divulgação do Instagram e do TikTok, porque nós criamos tudo isso para ganharmos visibilidade para a situação da Meg. E graças a Deus e graças a essas boas pessoas de bom coração, nós conseguimos arrecadar bastante dinheiro e ajudamos a Meg como podíamos do lado de fora. Fizemos tudo o que a gente podia. Precisamos de um remédio que era R$7.000. A medicação dela era extremamente difícil de ter porque aqui em Belém, na verdade, não tinha essa medicação. A gente estava importando. E vários amigos meus de outros estados também me ajudaram como podiam. Todas essas pessoas ajudaram como podiam. E não só eu, como a família da minha namorada, somos eternamente gratos por tudo isso. Assim como também somos eternamente gratos às pessoas que nem conheciam a gente, mas que ajudaram divulgando o Instagram da Meg. Assim como somos eternamente gratos aos profissionais que cuidaram da Megzinha até o final. E é nesses momentos que eu fico pensando como a vida é um sopro. Porque nem bem eu me recuperei do luto da Meg. E 2 dias depois o meu avô se foi. Talvez ele possa ter se encontrado com a Meg lá em cima e eles estão me esperando pra quando for minha hora também. E são nesses momentos que eu tive que ser forte pela minha sogra, pela minha cunhada, pela minha namorada, pelo meu sogro e pela minha família aqui. Tanto em relação a Meg quanto em relação ao meu avô. Eu também só tenho a agradecer aos meus amigos que fizeram doações, divulgaram, aos meus seguidores da Twitch que doaram também e divulgaram na situação da Meg. Eu só tenho a agradecer todos vocês. A Meg só tem a agradecer todos vocês. E a família da minha namorada também. Esse vídeo não tem edições complicadas, não tem cortes. É só uma pequena homenagem pra Megzinha, porque afinal de contas o nome do meu canal é Caixa de Memórias e eu espero ver
esses vídeos um dia, daqui a um tempo. Bom, eu vou ler aqui o que eu tinha escrito. Eu namoro com a Duda há 3 anos, e foram nesses 3 anos que eu conheci a Meg. A gente fez aniversário dia 3 de abril e no dia seguinte, dia 4, a Meg se foi. E é estranho falar isso porque parece que o tempo quis marcar essa história de um jeito que eu nunca vou esquecer. A Meg era uma Fox paulistinha. Mas mais do que isso, ela era daquelas que todo mundo amava sem esforço. Era impossível conhecer ela e não se apegar. E eu me apeguei. Eu amei a Meg como se ela fosse minha. Como se ela fosse mais uma dentro da minha casa, fazendo companhia pro Thor e pra Mel. Como se ela fosse minha de verdade. E não fui só eu. A Duda, a Laena, a tia Léo, o seu Edir, o tio Marco. Todo mundo amou a Meg de um jeito muito forte. E a história dela já começa sendo muito especial. Porque ela veio num momento em que a Duda precisava. Quando ela era mais nova, ela ficava muito doente. E uma enfermeira uma vez disse que ela precisava de uma companhia, de um cachorrinho. E foi aí que nasceu a Meg. Eles esperaram ela crescer um pouquinho, pegar leite da mamãe, e depois trouxeram ela pra casa. E desde então ela virou parte da família. A Meg nunca foi completamente saudável, mas isso nunca impediu ela de ser forte. Depois de anos descobriram que ela tinha babésia e isso acabou explicando tudo. As convulsões, os problemas. Mas mesmo assim ela lutou. Do início ao fim. E quem convivia com ela sabia. Ela era companheira. Muito companheira. Ela tinha os horários dela. Sabia a hora de comer, a hora do remédio. E todo dia, 9 horas da noite, quando o alarme tocava, ela já sabia que era a hora do jantar. E ninguém podia chegar perto, porque se a gente se mexesse, ela avançava. Era a comida dela e ninguém tirava. Mas ao mesmo tempo era a mesma Meg que vinha pedir comida quando a gente ia almoçar, que ficava olhando, esperando, latindo, e a gente jogava a ração aos pouquinhos, só pra enganar ela. A gente guardava num potinho a mesma ração que ela comia todo santo dia em cima da mesa. Era a mesma Meg que numa hora parecia que queria te matar e na outra só queria carinho. Ela amava brincar, principalmente de bolinha, e eu lembro disso muito bem porque eu gostava de jogar a bolinha forte pra ela correr e ela corria. Corria feliz, dava pra ver. Ela gostava daquilo, da adrenalina, da brincadeira. A Meg gostava da vida. E eu só via ela aos sábados, porque eram os 2 dias que eu podia ir ver a Duda. Mas eram nesses sábados que eu também via a Meg. E isso virou parte da minha rotina, parte da minha vida. O tio Marco, quando chegava, buzinava a moto do mesmo jeito sempre. E ela já sabia. Ela ficava maluca, corria, pulava, não deixava ninguém chegar perto, porque ela queria ele. Queria o colo, o carinho, queria lamber o pé dele. Era o jeitinho dela de amar. E ela amava muito. A gente fez de tudo por ela. Quando ela piorou, a gente correu atrás, fez vaquinha, criou um Instagram, tentou de tudo. E os veterinários também fizeram o que podiam. Mas a Meg já tinha lutado muito. E ela descansou como uma guerreira. Eu ainda lembro do momento. Era sábado de manhã, umas 8 horas. A Duda me ligou chorando e ali eu já entendi.
Eu fui pra casa dela o mais rápido que eu consegui e fiquei lá o dia inteiro, das 9 da manhã até quase meia-noite, porque naquele momento era preciso ser forte por elas, assim como a Meg sempre foi. E mesmo conhecendo ela por só 3 anos, pareceu muito mais, porque nesses 3 anos eu virei titio de uma cachorrinha incrível. A Laena era a mãe dela, o tio Marco era o avô, a tia Léo e o seu Edi os outros avós, a Duda e eu os titios. Eu era o titio da Meg, e eu amei ela como se ela fosse minha. E doeu, como se eu tivesse perdido uma parte de mim. Mas também foram nesses 3 anos que eu ganhei uma companhia inesperada. Foram nesses 3 anos que uma cachorrinha me fez extremamente feliz. Foram nesses 3 anos que eu descobri que o amor da Meg poderia ser muito maior do que qualquer outro. E talvez até o mais puro. O nome do meu canal é Caixa de Memórias. E eu escolhi esse nome porque no futuro eu quero voltar aqui, daqui 10, 20, 30 anos e lembrar de quem eu fui, das pessoas que passaram pela minha vida, dos momentos. E a Meg vai estar lá, porque ela é uma das minhas memórias mais queridas e sempre vai ser. A Meg sempre vai ser o amorzinho do titio. E eu vou carregar ela comigo até o fim dos meus dias. E se existir céu ou qualquer outro lugar depois daqui, eu espero encontrar ela de novo. E eu espero que ela esteja me esperando lá também.